Vamos lá. Então, vou pegar a página um, de 1 a 5, fazendo favor. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem, eu vou pro quadro aqui comentar.
que eu tinha feito? Isso nem vale. Ô, Brotinho, você por aqui? Ele achou que eu não ia vê-lo, não. Deixa eu... Não, Brotinho, você acha que é isso? Eu tô vendo um outro Brotinho aqui. Não, você tá com ciúme? Não. Vamos lá. Fizeram a página 1? Não. Na última? Saúde. Então, deixa eu ir comentando. Vamos lá. Em relação a Guimarães Rosa, algumas questões aqui, realmente, a maioria, uma boa parte é dela. Tá? A questão é dela, dentro do perfil que ela trabalha. Lembrando que, para a prova da guarda, ela pode mudar esse perfil, Dri? Pode sim, né? É só um alerta aí. Primeiro que ela pode mudar pelo número de candidatos por vaga, que você sabe que todo mundo vai fazer guarda municipal. Já vamos considerar assim. E realmente agora, gente, faça o possível para você sair bem nas provas e tirar uma excelente nota, tá? Porque quanto maior o número, a sua nota, você realmente ganha os primeiros lugares e você fica tranquilo. Então, um aluno que vai fazer um concurso, eu nunca penso em fazer metade dos pontos. 50% de ponto em prova de concurso, eu não passo nem a porta. Tá? Então, eu já estou sendo sincero, então não adianta eu tirar... eu fiz 50%, não adiantou nada não. Tá? Para você sair bem, o esforço de vocês é estudar acima de 80%, que eu estou falando assim, para você ter uma ideia, assim, uma vaga é minha. Eu estou falando 80%, se possível 90%. Tá? E se Deus quiser 100%, quem sabe. Tá? Então, é puxado sim, concurso é concorrência, então às vezes você não está estudando, mas seu adversário está. Sempre pensa no adversário. Ok? Então vamos lá. A questão número 1 está assim: nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas em sintonia, deixando a energia fluir, ora nos distanciamos. As expressões destacadas exprimem. Nós temos as conjunções que se repetem na língua portuguesa, que são as conjunções coordenadas, né? Esse grupo aqui são as coordenadas. O ora, ora, eu tenho as coleguinhas dela também, o ou, pode ser quer, quer, já, já. As conjunções que se repetem, elas são as alternativas. E também chamadas de disjuntivas. Então, se a Guimarães Rosa colocasse assim, elas são disjuntivas, dá uma ideia de disjunção, então também está certo. Porque aí o que ela colocou para vocês, a resposta, a letra A, a ideia que elas exprimem de alternância, porque elas são as alternativas. Se ela tivesse colocado, em vez de alternância, que está muito na cara, ela podia ter, tá vendo? Isso é modificar a questão. Ela podia ter colocado assim,
No caso aí, exprime a ideia de disjunção. Se eu não sei o que é disjunção, então, na verdade, porque elas são disjuntivas, eu ia chutar a questão que eu nunca vi esse vocabulário. Então, é o que eu estou falando. O que a prova pode trazer para vocês é esse tipo de vocabulário. Então, as alternativas também chamadas de disjuntivas. Então, a ideia é que elas exprimem, pode ser de alternância, que no caso é a letra A, ou pode ser também de junção, porque elas também são chamadas de disjuntivas. Ok? Então, número 1, letra A. A 2. Observe as seguintes palavras. Independência através somatório íntimo. São acentuadas pelo mesmo motivo. A questão de acentuação. Logicamente, eu tenho que lembrar das regrinhas, sem ser o novo acordo ainda, aqui é questão mesmo que o novo acordo não pôs a mão. Se eu for observar, independência é uma paroxítona, ganhou o acento que termina em ditongo, tá? O ditongo semivogal, vogal, ditongo crescente. A ideia é, eu não preciso saber se ditongo é crescente ou decrescente por uma questão dessa. A regra é, toda paroxítona terminada em ditongo e fechou aí. Pode ser crescente ou decrescente. Se na prova, Guimarães Rosa vou colocar para vocês assim, é uma paroxítona terminada em ditongo crescente, está dentro ainda da regra. Tá? Mas vocês têm que lembrar da regra. Paroxítona terminada em ditongo, tá? É acentuada. O através é uma oxítona terminada em S seguida de S. Então, eu tenho essa aqui como oxítona. Essa daqui, paroxítona. As oxítonas, vão lembrar também que elas recebem o nome de agudas. As oxítonas também são chamadas de agudas. Somatória. Paroxítona ganhou o acento que termina em ditongo. E íntimo, ela é uma proparoxítona. Todas são acentuadas sem exceção. Elas são as proparoxítonas ou chamadas de esdrúxulas. Ele está perguntando aqui se, viu online, se a independência e somatória se poderia falar que são proparoxítonas eventuais. Não. Só não. Primeiro, se o concurso exigir. Quando eu falei da proparoxítona eventual, cognata, se a banca perguntar, aí eu vou pensar como proparoxítona eventual. Se ela perguntar. Porque a regra número 1 da gramática é paroxítona terminada em ditongo. E essa daí. Se a Guimarães Rosa perguntar, pode-se considerar a independência somatória como proparoxítonas eventuais, cognatas? Pode. Então, aí a banca que tem de perguntar. Vai depender do comando da questão. Então, nós temos aí, colocar proparoxítonas esdrúxulas, que é outro nome que elas recebem. Então, elas são acentuadas pelo mesmo motivo, letra B de bola, apenas as palavras 1 e 3. Ok? Mas depois que esses dois seres inteiros se encontravam, era comum fundirem-se, ficarem grudados no casamento fechado tradicional. Sobre o termo sublinhado, marca a alternativa correta. Aí é o nosso querido se, e ele vem para cá, porque essa palavra não cai não, né? Ela despenca em prova. O se, ele tem, até então, ele tem mais funções. Mas para uma prova desse nível, ela vai trabalhar as 3 funções que são praticamente assim, incontestáveis em prova.
é o se pronome reflexivo, partícula passivadora e indeterminação do sujeito. Dri, o que tem a diferença das três em relação aos verbos, ao sentido dela dentro da frase? Se eu falo assim, eles se vestiram, a partir do momento que eu tenho o sujeito, eles, praticando e sofrendo a ação, eu tenho aí um pronome reflexivo. Então, ele que está me dando a ideia é essa questão de reflexibilidade. Então, é reflexivo porque eu percebo que o sujeito pratica e sofre a ação. Nesse caso da questão de vocês, ele é um pronome reflexivo. Porque você nota que o sujeito está praticando e sofrendo a ação ao mesmo tempo. Ah, então a resposta é com pronome reflexivo mesmo. Ele, como partícula passivadora, eu tenho que lembrar dos dois detalhes. Então, vou colocar aqui, ó, o se como PA, partícula passivadora. Para ele ser partícula passivadora, eu vou olhar apenas o verbo. Volto a falar. Guimarães Rosa, Adri, até então eu percebi que é uma prova fácil. Não vai nessa. Se for fácil, agradeça a Deus. Nem agradeça não, porque prova fácil, você errar uma, você está fora. Não, mas todo mundo pede prova fácil. Mal sabe que prova fácil é que prejudica o aluno em concurso. Vocês têm que torcer para uma prova equilibrada. Nem muito difícil, nem muito fácil. E aí equilibra a nota, todo mundo entra no bolo. Prova muito fácil, muito na cara, se você errar, 200 estão acertando e você está fora. Porque é classificação, né? Você vai ficando para trás. Então, cuidado. Lá na prova não vem, é que eu vou colocar a frase curtinha para você apenas relembrar. Dri, lá na prova tem possibilidade de vir assim? Tem. Mas eu creio que não. Então, se tiver prova assim, questão muito extensa, o se lá no meio, pergunta se ele é passivador, o que eu tenho que olhar? Vamos pegar aquela famosa frase. Vou colocar ela aqui mais simples. Aluga-se casa. Tá. Aí todo mundo fala, a casa é alugada. Ok, né? Nível primário, então você inverte a frase, bacana. Mas o que eu tenho que olhar aqui? Não é só inverter. Tá? A inversão não quer dizer nada, não. Eu tenho que olhar o tipo de verbo que anda com si. Então, eu chamo a atenção o seguinte, se a Guimarães Rosa colocar uma frase, Dri, a frase estava imensa lá dentro da minha prova, imensa. O se estava lá no meio. Então, lá na prova, não vai ter jeito de você inverter nada para a voz passiva. E aí, o que eu faço, né? Tá acostumado a pegar a frasezinha assim, no boa boma, só inverteu, achei. Se não vier, o que eu faço, Dri? O se, olhei para o verbo. Para o se ser partícula passivadora, o verbo dele tem que ser transitivo, direto, ou o verbo dele tem que ser transitivo direto e indireto. Então, só assim o se é passivador. O verbo transitivo direto é aquele verbo que não pede apoio de preposição. E o VTDI é aquele que pede dois complementos. Tá? Então, cuidado. O se, como PA, partícula passivadora, ele acompanha apenas dois verbos, VTD ou VTDI. Agora, ele como índice. Deixa eu colocar no cantinho aqui. Índice de indeterminação do sujeito. Ele vai andar com o verbo transitivo indireto, ele pode andar com o verbo de ligação e ele pode andar com o verbo intransitivo. Deixa eu colocar um exemplo aqui, ó. Precisa-se de médicos. O se está com o verbo que pede apoio de preposição. Confere? Você precisa de... A preposição aqui, ó. Verbo que pede apoio de preposição é o verbo transitivo indireto. Opa! Se o se está com transitivo indireto, então quer dizer que aqui ele é o índice de indeterminação do sujeito. Se eu falar assim...
S feliz. O se está aqui. Ele está com o verbo ser, que é um verbo de ligação. Se o se está com o verbo de ligação, o se aqui também é índice de indeterminação do sujeito. Então, a dica é, toda vez que você for analisar o se na sua prova, olha o verbo. Para ele ser índice, VTI, verbo de ligação e verbo intransitivo. Fechou? E se ele for apassivador, ele acompanha quais verbos? Verbo transitivo direto ou direto e indireto. Depois ele volta, tem mais questões com ele aí. Então, a 3, sobre o termo sublinhado, marca a alternativa correta quando fala, depois que esses dois seres inteiros se encontravam, um encontrou com o outro, então, na verdade, eu tenho aí um pronome reflexivo, letra A. 4. Observe a seguinte passagem do texto. Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao fechar o livro que estava lendo, a prova pede para você analisar a ideia da oração destacada. Aí aquele velho macetinho, tá até aqui, ó. Eu coloquei até mais. Então vamos às dicas e aos macetes. Aqui é questão mesmo de dica sem sofrimento na prova. Ela destacou isso aqui, ó. Ao fechar o livro, parará, parará. Toda vez, não muda não, André? Não. Toda vez que tiver ao, mais verbo no infinitivo, os verbos terminados em R, né? Ao com verbo no infinitivo, a ideia é sempre de tempo. Se tiver a, circula aí, ó, com verbo no infinitivo, verbo terminado em R, a ideia que passa em prova é de condição. É o se. Se tiver a preposição por com verbo no infinitivo, é causa. E se tiver para com verbo no infinitivo, finalidade. Até 2. Sim. 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 O que é o ele está questionando porque eu falei que ele é reflexivo. O reflexivo pode ser só reflexivo ou pode ser reflexivo recíproco. A reciprocidade está dentro da reflexibilidade. O que é reflexibilidade? Você pratica e sofre. Só você. Quando eu tenho reciprocidade, não deixa de ser reflexivo, deixa? Não. Só que vai ser reciprocidade. Por que reciprocidade? Porque você tem um pratica, o outro também ao mesmo tempo. Então, recíproco quer dizer troca, mútuo. Entendeu? Qual a resposta que você marcou? Sim, então você não marcou resposta. Gente, então tá. Vamos lá. Eles estão questionando a letra B. Se foi uma pegadinha, vocês caíram. A próxima está aí, não é porque exprime reciprocidade, não. Isso não existe nela, não. Isso foi uma pegadinha. Que é uma próclise, é. Porque o pronome está na frente do verbo. Mas é uma próclise que exprime reciprocidade. Onde que está isso na regra da próclise? Não tem. Vai que tem. Fala. Próclise é quando você põe um pronome oblíquo antes do verbo. Mas tem 6 regras para ela. E não tem nada a ver com reciprocidade. Tá? Isso aí foi uma maior pegadinha e acaba você caindo.
Então, assim, é uma próclise que exprime reciprocidade. Não é a próclise que exprime reciprocidade, não é? Tá vendo? Então, quer dizer, é questão mesmo, você marca e erra sem querer. Oi? Ô, gente, quando eu tenho pronome reflexivo, ele pode ser só reflexivo ou reflexivo recíproco. A reciprocidade está dentro do reflexivo, não deixa de ser. O que é ser reflexivo? Você pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, ou você pode, se eu falar assim, ó, posso apagar aqui? Não. Eu já sei o que vocês estão confundindo. Singular e plural. Deleta. Deleta. Gente. Quando eu vou até pegar o eles se vestiram. Aqui só tem ideia de reflexibilidade ou tem ideia de reciprocidade aqui? Pode deletar que não tem reciprocidade aqui não. Gente, reciprocidade você tem que estar fazendo em você e na outra pessoa ao mesmo tempo. Vocês querem me explicar como que você se veste e veste outra pessoa ao mesmo tempo? Não tem não. Sinto muito, não tem como. Cumprimentar, beijar, olhar, são verbos que ao mesmo tempo. Então aqui é pronome reflexivo. Agora se eu falo assim, ó, eles se beijaram. É reflexivo? É reflexivo porque você está praticando e sofrendo. Gente. Reflexivo é isso, o sujeito pratica e sofre. Ele é um pronome reflexivo, não deixa de ser não. Só que a ideia que está aqui, reflexivo o quê? Recíproco, porque tem outra pessoa fazendo em mim. Recíproco é troca. Eu beijei e fui beijado. Você está beijando um pouco. Que é isso aqui? Você hoje está cheio de pitaco. É, tá pitaqueiro hoje, como sempre. Oh. Entenderam aí agora o que é o reflexivo e o que é o reflexivo recíproco? Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante você levar na sua caixinha aí, porque vocês viram aí Guimarães Rosa pedindo sentidos de orações. E às vezes você fica em dúvida. Então vamos decorar e levar e acertar a questão, já que português é prova para desempate. Ao com o verbo no infinitivo é sempre tempo. Então a resposta da questão é tempo. Se eu tiver a, é isso, hoje não muda nenhuma vírgula. A com o verbo no infinitivo é sempre condição, é o se. Por com o verbo no infinitivo é sempre causa. E para com o verbo no infinitivo é sempre finalidade. Então, se ela colocar uma dessas, tá? 5 aqui no 4, então nesse caso, essas 4 aqui, o sentido é sempre único. Então, não precisa confundir lá na prova, não. Memoriza ao infinitivo, a infinitivo, por infinitivo, para infinitivo. Então, 4, letra D de doido. Beleza? Vamos que vamos. Eu, chegando no prédio em que morava no Leme. Embora o texto apresente passagens relacionadas à linguagem oral, a variedade padrão escrita possui suas normas. Do ponto de vista desta, e obedecendo às regras de regência verbal para os verbos chegar e morar, podemos afirmar que... Vem cá.
Todo mundo olhando para cá. Verbo chegar, a transitividade dele, ele é um verbo intransitivo. Então já vão anotando. Verbo chegar é verbo intransitivo. Por que é verbo intransitivo, Dri? Porque ele tem sentido completo. Se eu falar, o professor chegou, todo mundo aqui na sala entende, o olá entende, ele não pede complemento. Mas nada impede a um verbo intransitivo pedir preposição. Ele não pede objeto, ele não pede complemento. O verbo chegar, ele é usado com a preposição a, no sentido de chegada, ou eu posso usar a preposição de, no sentido de retorno. Então, você chega a algum lugar e chega de algum lugar. Então, quando você fala que eu cheguei no clube, cheguei na escola, igual está aí na questão, eu não chego, o que é o na em português? Em mais a. O no é em mais o. Se eu uso cheguei no colégio, eu estou falando errado. Porque você está falando cheguei em. Porque você está falando no colégio, aqui dentro está embutido o em mais o. Não existe chegar em lugar algum. Nós falamos errado é 24 horas do dia. O certo é eu chego à minha casa. Eu chego à escola com crase. Eu chego ao escritório. Tá? Então o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar ou chega de algum lugar. Cheguei do trabalho. Beleza. Então, cuidado quando se fala cheguei no centro. Não, você chegou ao centro. Cheguei à minha casa. Eu não chego em casa. Então, o verbo chegar ou pede a ou pede de. O verbo morar, pode colocar aí também, é um verbo intransitivo também. O verbo morar, por ser intransitivo, ele pode pedir preposição, e a preposição para ele é em. Eu moro em Venda Nova, eu moro no Anchieta, eu moro em Betim. Você não tá relembrando, né? Dá bem, se você não lembrar, você tinha andado, não sei. Ah, tá falando isso aqui, gente, ó. O verbo chegar, esse cara tá falando aqui, ó. Se eu falar, eu cheguei, beleza. Aí quando você olha esse a escola aqui, tem a crase ainda ali. Aí vocês na prova, né? Vocês fazendo raciocínio. Quem chegou, eu. Não é assim? Vocês começam a fazer silenciosamente o raciocínio. Eu cheguei. Tô brincando, não, hein? Cheguei a escola. Ainda dobro o A até na fala baixo. A escola. Verbos intransitivos. Tá? Então fica aí a dica. Os intransitivos são os verbos que vocês fazem a pergunta. Onde? Ou aonde? Pode perguntar também quando e como. Verbo intransitivo. Vocês adoram fazer pergunta para verbo. Você faz pergunta, cheguei aonde? Então, esse verbo que faz a pergunta onde, como, quando, são os verbos o quê, gente? Intransitivos. Levo isso aí como dica para vocês. A pergunta que seria, cheguei aonde? Ah, então a Adri falou lá na sala que é onde ou aonde, esse verbo é intransitivo. Aí vão dar outro macete. Ela falou direitinho ali. Verbos intransitivos. Vou relembrar aqui. Eles não pedem objeto. Ela falou direitinho, objeto direto, objeto indireto. Verbo intransitivo pede não. É verbo que tem sentido completo. Eles não pedem complementos, tá?
Quem anda com o verbo intransitivo, põe isso ao pé de página aí para vocês, em vermelho, em letras garrafais. Quem anda com o verbo intransitivo é um adjunto adverbial. Ah, o nome disso é adjunto adverbial, Dri? Sim. Então, vem cá. Olha para cá. Esse verbo não é intransitivo? É ou não é? Então, a escola aqui vai se chamar de quê? Objeto indireto? Não. Como é que você vai dar o nome aqui? Adjunto adverbial. Então, pronto. Aqui, ó. Deixa eu colocar outro. Moro no Barreiro. Tá certo ou tá errada essa frase? Presta atenção. Aí é o verbo morar. O que o verbo morar pede, gente? Qual a preposição? Em. O que é o no? Tá vendo? Então, volta a pergunta. Isso aqui tá certo? Certinho. O verbo morar pede em, ué. Ah, ela aqui. Ah lá, gente, acabei de pôr. A memória tá fraca. De um minuto pra cá já... Jesus, toma conta. Então, em mais o é no. Esse verbo, qual que é a pergunta que vocês fariam aqui? Onde, como ou quando? Moro onde? Então é verbo intransitivo, não é? Se faz a pergunta onde, como, quando são os intransitivos. Então quer dizer que no Barreiro será o quê, gente? Adjunto adverbial. Sim. É isso que ela está falando ali. No conjunto, a escola, no Barreiro, ela está perguntando se o adjunto adverbial é essa estrutura aqui, ó. A escola, no Barreiro. Uhum. É o lugar. Fala. Não tem problema, não. Se o verbo está perguntando o seguinte. Eu chegando. É o verbo chegar. Só que ele está no gerúndio. Não tem problema, não. A regência do verbo não muda se ela está no gerúndio, no particípio. A regência é a mesma. Então, eu chegando no prédio. Está certo, gente? Não. Como é que ficará, então? Eu chegando ao prédio em que morava, no leme. Então, aí... há um erro de regência quanto ao verbo que chegar. Letra C de cocó.